Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, não é isso? Hoje, terça-feira, 8 de setembro. Teremos algumas atividades de português, não é isso? Além dos seminários de literatura durante a semana. Então, estejam bem atentos para não perder os prazos. Tentar fazer tudo em dias. Então, por exemplo, as atividades que eu passar hoje, tentem fazer hoje, não deixem para amanhã, tá? Outra coisa, assistam o vídeo completo, porque terão explicações muito importantes, né? Principalmente a respeito do verbo. Então, é necessário que vocês assistam com bastante atenção a essa aula, tá? Vocês estão vendo aí esse ambiente todo de trânsito, né? Nesse meu cenário, tem a ver com a nossa atividade de produção textual de hoje, tá? Então, se vocês abrirem aí o livro, na página 158, vocês vão ver que nós teremos uma letra de canção para estudarmos. Na semana passada, nós estudamos a letra da canção Marilyn, de Sandy Júnior, e hoje nós estudaremos essa letra de canção Rua da Passagem, Trânsito, dos compositores Lenine e Arnaldo Antunes. Então, Lenine, tá? Que é esse rapaz aqui. E Arnaldo Antunes, que é esse rapaz aqui, tá bom? Que são compositores e intérpretes muito conhecidos e muito famosos da música brasileira, tá bom? Lenine, ele é o Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, ok? E o Arnaldo Antunes, é só o Arnaldo Antunes, tá? E eles são bastante conhecidos, talvez vocês não conheçam eles, mas os pais de vocês ou os avós de vocês podem ter conhecimento a respeito deles, porque eles fazem parte da história da música no Brasil, tá bom? Então, pra gente iniciar, eu vou passar para vocês essa música, tá bom? Assistam o vídeo com atenção, prestem atenção na letra, vão acompanhando pelo livro, tá? Verso por verso, e em seguida eu vou trazer algumas informações a respeito dessa letra de canção e da atividade. Atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para-brisa para o temporal. Já buzinou? Espere, não insista, desencoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Motoqueiro, caminhão, pedestre, carro importado, carro nacional. Mas tem que dirigir direito pra não congestionar o local. Tanto faz, você chegar primeiro, o primeiro foi seu ancestral. É melhor você chegar inteiro, com seu venoso e seu arterial. A cidade é tanto do mendigo quanto do policial. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Travesti, trabalhador, turista, solitário, família, casal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Boa noite, tudo bem? Bom dia, gentileza é fundamental. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Pisca alerta
senta pra encostar na guia. Com licença, obrigado, até logo, tchau. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Viram como essa música é animada, não é isso? Ela tem um toque, né? Uma melodia que faz a gente se mexer, mas ela também tem uma mensagem muito importante dentro dela, não é? Então é algo que a gente deve prestar um pouquinho de atenção. Então vamos prestar atenção sobre algumas características do gênero letra de canção, tá bom, gente? Então uma coisa importante é que é um gênero que ele é escrito em versos. Então, cada linhazinha dessa que tem na letra de canção, ela é um verso. Geralmente, ela contém rima, que é a combinação, né, da terminação de palavras da nossa língua. Por exemplo, sabão rima com chão, não é isso? Cadeira rima com feira, papel rima com céu. Então, essas palavras têm terminações, né, o som delas é parecido, não é a escrita, tá bom, gente? Por exemplo, eu falei sobre papel e céu. Observe que papel termina com L e céu termina com U. Mas as duas têm o mesmo som. Então, isso é a rima. Elas têm que apresentar o mesmo som no final dessas palavras, tá bom? Então, vai aparecer rimas na letra de canção. Outra coisa também que vai aparecer, muito comum, é o que a gente chama de refrão, que é uma repetição. Tem um trecho, uma estrofezinha, tá? E aí a estrofe é o quê? É o conjunto de versos, tá? Então, tem uma estrofe, aí tem um espaçozinho, tem outra estrofe, um conjuntozinho de versos. Então, tem uma estrofe ou um pedaçozinho de uma estrofe que se repete na canção. Então, isso é chamado de refrão. Geralmente, o refrão é a primeira parte da música que a gente decora, porque como ela repete muito, a gente acaba decorando ela mais fácil, tá bom? Então, agora que vocês já ouviram a música, vocês vão ler novamente, tá, o texto e vão responder a atividade. Então, no caderno de produção textual, vocês vão colocar o título, tá bom? Da maneira que está aqui, certo? Seguir essas páginas e responder a atividade que tem 14 questões, tá bom? Respondam, lembrem que como a tarefa ela é do livro, ela não precisa copiar as perguntas, só precisa copiar as respostas, escrever as respostas. Mas para isso precisa colocar o título bem direitinho, certo? Para o seu caderno ficar organizado, ok? Então, essa é a nossa primeira atividade de hoje, que é de produção textual. Vamos agora para a segunda parte da aula, que é de gramática. Continuem mantendo essa atenção. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar hoje um novo assunto. Estudaremos uma classe de palavras que é muito importante para a nossa língua portuguesa, para o nosso entendimento das outras classes de palavras, que é o verbo, tá? Então, eu sempre costumo dizer que o verbo, ela é a classe de palavra que sustenta as outras, né? Ela é como se fosse o centro, a chave para o entendimento das outras classes de palavras. Então, é importante que vocês, a partir de hoje, dediquem uma atenção ainda maior ao estudo das classes de palavras, para que a gente possa entender o verbo. A gente vai trabalhar ele em partes, tá bom? Então, a gente vai começar com a primeira parte, que é verbo 1, ok?
Vocês podem abrir o livro na página 180 e vamos começar a analisar alguns pontos importantes. E também, eu acho que vocês, à medida que forem fazendo as atividades também, devem ir fazendo anotações. Elas são bem importantes também para consolidar aquilo que vocês vêm aprendendo. Então, vamos focar aqui na explicação e, ao mesmo tempo, vamos respondendo as atividades que eu vou propondo à medida que eu vou fazendo essa explicação, ok? Então, vamos começar. Verbo. O que é o verbo, né? Então, quando a gente pensa em nomear o que é o verbo, seria uma palavra que pode significar, né? Pode ter o sentido de ação, de estado, de mudança de estado, de fenômeno da natureza. Ela pode estar no presente, no passado ou no futuro. Ela pode estar concordando com a primeira, segunda ou a terceira pessoa do singular ou do plural. E também existem alguns modos. A gente vai estudar cada uma das partes do verbo. São muitos detalhes, por isso é necessário que vocês prestem sempre bastante atenção, tá bom, pessoal? Então, não deixem de assistir o vídeo até o final, porque eu vou mostrar várias dessas partes aqui referentes ao verbo. Vamos começar respondendo aqui uma atividade inicial na página 180. E aí, a partir dela, eu vou fazer explicações sobre conjugações verbais, formas nominais do verbo, locução verbal e também sobre os sentidos do verbo, tá? Então, vamos focar um pouquinho nisso e depois eu vou iniciar mais um pouquinho com outra atividade sobre flexão verbal. Tá? Até que aí a gente para e vocês vão fazer uma atividade só vocês mesmos, testando o que a gente discutiu hoje, o que eu passei para vocês e o que vocês absorveram desse conteúdo. Então, vamos analisar, tá? Tem um trechinho, tá, da música Super Trabalhador, que a gente ainda vai trabalhar nesse bimestre. E ela diz aqui, né? E para fazer o pão, tem que colher o grão e separar o joio do trigo na plantação. O super lavrador falou com o agricultor, que sabe que precisa também do motorista do trator. Na cidade, o engenheiro precisa do engenheiro, mas para fazer o prédio tem que desenhar primeiro. Então, tem algumas palavras que estão destacadas, tá? Que palavras são essas? Então, essas aqui são as palavras que estão destacadas, né? Fazer, colher, separar, falou, sabe, precisa e desenhar. Tem algumas aqui que se repetem, que são precisa e fazer, ok? Então, essas palavras aqui, elas são verbos, tá bom? Elas são verbos, a gente vai ver por que elas são verbos, ok? Primeiro, a gente vai focar um pouquinho a respeito no sentido. Essas palavras aqui destacadas, elas indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vamos analisar primeiro o que seria isso, tá bom? Então, o verbo, ele pode ter alguns sentidos, que são ação, estado, mudança de estado, e fenômeno da natureza. Como assim? Então, vamos começar. Quando ele indica ação, eu tenho um agente que pratica, certo? Alguma coisa. Por exemplo, quando eu digo o menino comeu. Então, o menino é um agente que pratica a ação de comer, tá? Sempre tem alguém que executa algo. Quando eu falo ação, não é necessário ser algo de movimento, tá? Por exemplo, correr, pular, tá? Trabalhar, estudar. Não, ação é somente quando eu tenho alguma coisa, algum processo que é executado por alguém. Por exemplo, se eu digo assim, o menino dormiu, isso é também uma ação. Apesar de dizer que ele está dormindo, né? Isso é uma ação, porque alguém executou essa ação, tá bom? Esse processo foi executado por alguém, por um agente. Então, isso é uma ação, tá bom? Então, toda vez que acontecer isso, é uma ação. Estado, tá? É algo que alguém fala de alguém. Por exemplo, eu digo assim, o lápis é preto.
Observem que o lápis, ele não pratica nada. Alguém está dizendo que ele é preto, então é o estado dele. Eu digo assim, João está doente. É o estado dele. Alguém está dizendo que João está doente. Não é João que está praticando essa ação de estar, tá bom? Então, isso são verbos de estado. Já o verbo de mudança de estado é quando você está em um estado e você se torna em outro. Por exemplo, se eu digo assim, Ana ficou doente. Então, Ana não estava doente, ela ficou. Então, ela se transformou. Houve uma mudança de estado, tá? Então, esse é um exemplo. E o outro é o de fenômeno da natureza, que é referente aos fenômenos naturais, como, por exemplo, chover, trovejar, nevar, porque não existe nenhum ser que pratique essa ação. Eu digo assim, choveu ontem, tá? Não tem um ser que pratica a ação de chover, simplesmente chove, porque é um fenômeno natural, ok? Então, é chamado de fenômeno da natureza. Então, quando eu perguntar para você quais são os sentidos do verbo, são esses aqui. Então, é importante que vocês já anotem essa parte aqui com os sentidos possíveis do verbo no caderno de vocês. Então, pensando nisso, esses verbos, fazer, colher, separar, falou, sabe, precisa e desenhar, são de quê? São de ação? São de estado ou são de fenômeno da natureza? Então, você escreve aí qual é a opção correta. No verso sou o super trabalhador, a palavra sou expressa o mesmo sentido que as palavras destacadas no trecho? Então, quando eu digo eu sou um super trabalhador, eu estou executando uma ação, é um estado, dizendo como ele é, né? Como eu sou, como estou. Ou é uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Você vai ver se são esse sou é o mesmo sentido dessas palavras aqui que estão na letra A. A ação expressa pela palavra precisa está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Aí você vai dizer, tá? Quando ele diz assim, o engenheiro precisa do pedreiro. Isso é presente, passado ou futuro? Então, é isso que você vai colocar aí nessa letra C, ok? Então, sempre analisem nesse sentido de que o verbo vai indicar um desses sentidos aqui e ele pode estar conjugado em presente, passado ou futuro. Vamos agora falar um pouquinho sobre conjugações verbais. Então, o que são conjugações verbais? Então, a gente precisa analisar a terminação do verbo para dizer a que conjugação ele pertence. Então, vamos analisar aqui, tá bom? Eu tenho o verbo cantar, nascer e sorrir. Então, o que a gente vai observar? Que a terminação deles é diferente. Eu tenho uma terminação a, e ir, tá bom? Então, nossos verbos da língua portuguesa, eles têm essas três terminações aqui. A, ou ir, tá bom? Então, todos os verbos que terminarem em a, eles pertencem à primeira conjugação, tá bom? Primeira conjugação. Os verbos que terminam em eles pertencem à segunda conjugação. E os verbos que pertencem, que terminam em ir, eles pertencem, logicamente, à terceira conjugação, tá bom? Olha que simples, é só ver a terminação, se é a, ou ir, para verificar a que conjugação faz parte esse verbo. Mas aí vocês podem me perguntar, tia, mas existe o verbo por, tá? E o verbo por? Colocar aqui. Por. Ele pertence a que conjugação, se ele termina com or, tá? Então, como a gente só tem três conjugações, esse verbo por, ele pertence à segunda conjugação, tá bom? O verbo por e seus derivados, como compor, repor, transpor, que são todos derivados de por, tá bom? Então, ele pertence aqui à segunda conjugação, porque na origem dessa palavra, lá no latim, lá atrás, de onde surgiu, ele era o verbo poer, tá? E aí, por ele ter essa terminação er, ele pertence à segunda conjugação, tá bom? Só para vocês entenderem por que ele está
na segunda. Aí vocês vão perguntar, e os verbos que terminam com ur? Aí eu já lhe digo, não tem, tá bom? Não existe na nossa língua verbos que terminam com ur. Só tem ar, ou ir, tá bom? E o or, que é só os do por e os seus derivados, que pertencem à segunda conjugação. E por que é importante a gente saber as conjugações? Se é primeira, segunda ou terceira? Porque quando a gente vai trabalhar com os verbos regulares, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer a conjugação dos verbos, a gente pega os verbos que têm a mesma terminação, que são da mesma conjugação, e vai conjugar todos da mesma forma, tá bom? Então, isso facilita na hora da gente memorizar. Se a gente sabe que é da primeira conjugação, então, todos os verbos que são da primeira conjugação, que são regulares, eles vão ser conjugados da mesma forma, nos tempos, tá? Que a gente vai ver os tempos e modos um pouquinho mais na frente, ok? Então, entenderam conjugações verbais, tá? É só ver a terminação para ver se é primeira, segunda ou terceira. Vamos agora para a página 181 para ver o que é a forma nominal dos verbos. Bom, então as formas nominais do verbo, então o próprio nome está dizendo, são formas nominais. Elas se assemelham muitas vezes a nomes. Então, elas sozinhas, as formas nominais, elas não conseguem demarcar o tempo, tá? O modo dos verbos. A gente não consegue saber exatamente de que tempo se trata se estiverem sozinhas, tá? Nem de que pessoa se trata. A gente não consegue demarcar a partir da escrita deles de que se trata. Ele precisa estar acompanhado de outro verbo, que é o que a gente vai ver aqui na locução verbal. Mas vamos entender aqui o que são, primeiro, essas formas nominais do verbo. Nós temos 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio, tá bom? Então, o infinitivo é como se fosse o nome principal do verbo. Por exemplo, eu digo assim, conjugue o verbo cantar. Então, quando eu tenho essa terminação com R, tá? Como a gente viu nas conjugações a, ir ou or, então está no infinitivo. Então, eu vou colocar aqui, tá? Que o infinitivo seria o cantar, tá? Cantar, beber, partir, tá? Porque eles terminam em a, ir ou or. É o infinitivo. O gerúndio, ele já dá uma ideia de uma ação contínua, sabe? Que está acontecendo. E ele termina com NDO. Como assim? Vai ser, ó, cantando, tá vendo como é simples? Bebendo e partindo. Terminam com NDO, o gerúndio. Lembra, ó, que ele tem um ND aqui para ajudar a gente a memorizar. E o particípio, ele já traz pra gente uma noção mais de uma ação concluída, sabe? De um verbo que foi algo que já foi terminado, tá? Então, ele termina com ado ou ido, ok? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, cantado, terminado, tá vendo? Bebido e partido, tá? Observem que da primeira conjugação terminou em ado, da segunda e terceira terminou em ido. Ok? Então, essas são as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. É importante que a gente vá memorizando esses nomes e como é a terminação de cada um deles. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre locução verbal. Bom, pessoal, eu acredito que quando eu falo locução verbal, vocês já devem ter algo na mente de que a gente já estudou várias locuções ao longo desse ano, não é isso? Então, a locução verbal nada mais é do que quando eu tenho 2 verbos que juntos eles vão ter o sentido de um. A gente viu locução adjetiva, não é isso? A gente já viu locução pronominal. Então, são quando a gente tem 2 palavrinhas que elas juntas vão ter o sentido de uma, tá? Então, eu tenho 2 verbos que vai ter o sentido de um. Por exemplo, aqui eu digo, ó, eu vou cantar hoje. Vou cantar. Tenho 2 verbos que eles juntos, eles vão ter apenas o sentido, que é o sentido de eu cantarei, tá? Então, eu tô dando noção aqui de futuro.
Eu estou estudando agora. Ó, estou estudando. Dois verbos, o verbo estar e o verbo estudar, juntos, para dar esse sentido de estudar naquele momento, tá? E eu tinha sonhado com você. Tinha, do verbo ter, e sonhado, do verbo sonhar, tá? Que está mostrando uma noção mais como se fosse algo que já concluiu, né? Como eu falei para vocês, do particípio. Então, o que a gente vai observar aqui na locução verbal? Que eu vou ter dois verbos. Um, ele vai estar conjugado, né? Em tempo, né? Em modo, em pessoa, em número, para concordar aqui com eu, não é isso? E o outro, ele vai estar numa forma nominal, que foi o que a gente viu agora há pouco, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá bom? Então, esse verbozinho aqui, que vem antes, que ele é o verbo que está conjugado, ele é o que a gente chama de verbo auxiliar, tá bom? E esse verbinho aqui, que está na forma nominal, ele é o verbo principal. Por que ele é o verbo principal? Porque o sentido principal está contido nele. Porque quando eu digo, eu vou cantar hoje, o foco é essa ação de cantar aqui, que eu cantarei, tá bom? No futuro, é hoje, mas não é agora, é daqui a pouco, ainda vai acontecer. E eu estou estudando, o foco é isso aqui, ó, o ato de estudar. E do mesmo jeito quando eu digo aqui, eu tinha sonhado, o foco é o fato de eu ter sonhado, a ação de sonhar. Então, o verbo principal são esses aqui, que estão nas formas nominais, ó, no infinitivo, gerúndio ou particípio. E esses aqui, eles são os verbos auxiliares, né? O próprio nome diz, eles estão auxiliando o verbo principal aqui na formação de um sentido. Então, vamos analisar aqui na página 181, a gente vai responder agora mais uma questão, tá bom? Sempre vão respondendo quando eu vou trabalhando aqui com vocês, para depois vocês não ficarem perdidos, sem saber qual é a atividade para fazer. Então, é importante que vocês vão fazendo à medida que eu estou fazendo aqui com vocês também. Então, coloquem nesse títulozinho, locução verbal, como eu coloquei aqui, e vamos lá. Tem aqui o trecho. Chip brasileiro vai ajudar acelerador de partículas a captar mais dados, ok? Então, quem pode se interessar pela leitura dessa notícia? Quem é o público-alvo dessa notícia, tá? Para quem é feita? Vocês vão dizer aí quem são essas pessoas. Na B diz assim, qual das formas abaixo é equivalente aos verbos destacados? A gente tem, destacado isso aqui, ó, vai ajudar, tá? Então, será ajudará, tem ajudado ou tem ajudado, que tem o mesmo sentido. Qual dos verbos em destaque se apresenta em uma forma nominal? Esse aqui ou esse? Lembrando que a forma nominal é infinitivo, gerúndio ou particípio. Que forma é essa? Aí vocês vão dizer vocês vão dizer qual é o verbo e dizer se está no infinitivo, gerúndio ou particípio. Em qual dos verbos concentra-se a ideia principal do que se pretendeu dizer a respeito do chip brasileiro? Esse verbo contém a ação principal ou é esse verbo aqui? Então, vocês vão colocar isso aí na letra D. Então, eu já expliquei para vocês, né, como é a locução verbal. Então, vamos para a página 182 agora, trabalhar um pouquinho sobre flexão verbal. Coloquem esse subtítulo aí no caderno de vocês e vamos responder agora 4 questões juntos, tá? Eu vou explicando e vocês vão respondendo aí, ok? Então, nessa primeira questão da página 182, tem assim: releia estes versos do rap super trabalhador e responda as questões a seguir. Ninguém menos, ninguém mais, todo mundo corre atrás e volta para casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras de super trabalhador. Sou super trabalhador, alimento minha família com orgulho e com amor. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Então, mais um trechinho, né, da canção Super Trabalhador. E pergunta quais formas verbais foram empregadas nos 2 primeiros versos. Lembrando que cada linha é um verso. Então, nas 2 primeiras linhas, vocês vão dizer quais são os verbos, tá bom? Procurem aí quais são os verbos. E em seguida, vocês vão dizer quem pratica essas ações, tá? São verbos de ação. E como eu falei, todo verbo de ação, ele tem um agente, tem uma pessoa que pratica essa ação. Quando eu falo pessoa, né, não é obrigado a ser um ser humano, tá bom?
pode ser qualquer ser animado, ser inanimado, um animal irracional. É uma pessoa do discurso, tá bom? Então, na segunda frase tem assim: reescreva as frases. Todo mundo corre e todo mundo volta de acordo com as indicações abaixo. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui para facilitar. A primeira é: todo mundo corre, tá bom? E a segunda é: todo mundo volta. Então, primeiro é para substituir a expressão todo mundo pela expressão todos eles. Então, vocês vão pegar, substituir todo mundo por todos eles e vão, né, reescrever aqui a frase, logicamente fazendo as adaptações que forem necessárias. Depois, na letra B, pede para substituir todo mundo por todos nós. Então, reescreve também, tá? Colocando assim: todos nós, e aí tem que colocar o verbo, né? Que aí vocês vão logicamente adaptar para que ele fique concordando. Da mesma forma que a gente viu que o substantivo concorda com as palavras que se referem a ele, o verbo ele também precisa concordar com o agente, aquele que pratica aquela ação, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no quadro uma explicaçãozinha com outras palavras, né? Para que a gente não... para não atrapalhar a atividade de vocês, para que vocês possam fazer sozinhos. Eu vou colocar com outros verbos, para a gente ver essa questão da flexão verbal. As conjugações todas nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, porque a gente vai trabalhar por modos, né? O indicativo, depois o subjuntivo, o imperativo, tá bom? Então, olha só, eu vou colocar aqui o verbo comer, tá bom? Então, eu digo assim: eu como. Eu vou usar só no presente, por enquanto, tá? Então, eu como. Aí, eu posso dizer assim que Ana come. Eu posso dizer que eu e Ana, tá? Eu e Ana comemos. E eu posso dizer que... deixa eu ver o que mais. Ana e Pedro comem, tá? Então, observem que quando eu vou modificando as pessoas do discurso, o verbo, ele vai se modificando também em sua terminação, tá vendo? Para que ele concorde com essa pessoa. Então, se aqui eu tenho a primeira pessoa, né, do singular, eu tenho o verbo de primeira pessoa do singular. Aqui eu tenho uma terceira pessoa do singular, né, que é ela, vai concordar. Aqui eu tenho, ó, uma primeira pessoa do plural, que é o nós. Eu e Ana comemos. E aqui eu tenho uma terceira pessoa do plural, que é, no caso, eles comem. Então, isso aqui, gente, essas modificações que elas vão sendo feitas no verbo, são as flexões do verbo, é a flexão verbal. Então, a gente vai observar que o verbo, ele vai precisar se modificar na sua estrutura para poder combinar com as pessoas, tá? A quem ele se refere. Ele também vai se modificar se mudar o tempo. Vamos dizer que eu vou falar aqui a respeito do que aconteceu ontem. Então, não vou mais dizer que eu como, eu vou dizer que eu comi. Então, olha, a diferença daqui para cá. Então, vai ter uma modificação na flexão. Do mesmo jeito, Ana comeu, tá? Ana comeu. Eu e Ana comemos. Nesse aqui não vai ter diferença, vai ficar a mesma coisa. Ana e Pedro comeram. Então, quando eu mudo o tempo, tá? Se aqui é presente e aqui é passado. São as mesmas pessoas, mas se eu mudar o tempo, também vai mudar a flexão do verbo, tá bom? Entenderam como é simples? Então, é porque à medida que vai mudando o tempo, que vai mudando as pessoas, eu também preciso modificar a flexão do verbo, ok? Então, vamos ver aqui na página 183. Nós temos aqui algumas capas de discos, né, de álbuns. Aí tem Vinícius, se todos fossem iguais a você.
Vanessa da Mata segue o som e Almi Sater, um violeiro toca. Então, pede para escrever os títulos desses álbuns, tá bom? Então, os títulos não é o nome do cantor, não. São essas frases que eu falei, tá? Se todos fossem iguais a você, segue o som e um violeiro toca, tá bom? Eu vou colocar aqui no quadro. Então, quando vocês copiarem isso aí, na letra A da terceira questão, vocês vão destacar as formas verbais. Toda vez que eu falar formas verbais, eu tô falando de verbos. Então, vocês vão ver quais são os verbos, né? Tem um verbo em cada um, vocês vão marcar. Nos títulos, segue o som, que é esse aqui, o violeiro toca. As formas verbais utilizadas estão flexionadas em que tempo? Presente, passado ou futuro? Então, vocês vão dizer dessa e dessa, qual é o tempo. Na C diz assim, procura explicar por que essas formas verbais foram utilizadas no tempo que você indicou na letra B. Então, vocês vão tentar explicar por quê. Se foi presente, se foi passado, se foi futuro, por que que elas duas estão nesse tempo que você vai falar aí, tá bom? Na letra B. Na 4, pede para ler novamente e diz assim, cada forma verbal empregada neles revela uma intenção daquele que fala em relação ao que pretende expressar. Então, essas intenções podem ser uma certeza, né? Uma coisa de certeza. Pode ser uma ideia incerta, uma hipótese, tá bom? Alguma coisa que pode acontecer, tá bom? E a outra pode ser um convite, né? Um conselho, um convite, uma instrução, tá? Então, vocês vão dizer na letra A, letra B e letra C, quais dessas três aqui, cada uma vai se encaixar em uma. Uma vai ser de certeza, a outra vai ser de incerteza e a outra vai ser de convite, tá bom? Vocês vão colocar cada uma delas. E aí, a gente chega aos modos verbais. Então, os modos verbais são 3 modos verbais, tá? Então, além do nosso verbo ele se flexionar em tempo, né, que é presente, passado ou futuro, ele vai se flexionar também em modos, tá bom? Então, vou colocar os modos verbais são esses 3. Enfim, indicativo, subjuntivo e imperativo, tá bom? Tá, eu confundindo com infinitivo. Para vocês verem, são palavrinhas muito parecidas, então é importante que vocês estejam bem atentos, tá bom? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o que é o indicativo? Ela vai ser, tá? Ele vai ser aquele modo verbal que vai indicar uma certeza, tá? Já o subjuntivo, ele vai ser mais do campo da hipótese, da dúvida. E o imperativo, ele está no campo da ordem, do conselho, tá bom? Do pedido, do convite, da orientação, da instrução. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês, ok? Então, eu vou colocar aqui. Indicativo, uma ação de certeza. Eu posso dizer que o sapo pulou, tá? Então, aqui é uma ação, né, de certeza, uma coisa, né, certa que aconteceu, que o sapo pulou. Uma hipótese, eu vou dizer, por exemplo, quando o sapo pular. Quando o sapo pular, tá? Então, o sapo não pulou, não é uma coisa certa, ele vai pular ainda, ninguém sabe quando. Então, quando ele pular, aí alguma coisa vai acontecer. Então, essa é uma ação de hipótese. E o imperativo, que é uma ordem, né? Um conselho, uma orientação, eu chego para o sapo e digo assim, pule. Então, eu orientando ele para que ele execute essa ação, ok? Então, cada um desses verbos, eles estão... Cada verbo na nossa língua, a não ser nas formas nominais, né? Que eles não estão conjugados, cada verbo, eles têm 4 flexões, tá bom? Cada verbo, ele contém, dentro de uma palavrinha só, 4 flexões, tá? Vou dar um exemplo aqui no pulou, ok? Quando eu digo pulou, eu estou falando, o sapo pulou. Então, eu tô falando da terceira pessoa, não é isso? Que é ele. Terceira pessoa. Ele é do singular, porque é a terceira pessoa do singular, tá? Pulou. Alguém pulou. Ele pulou. Eu tô falando aqui de um tempo que é um tempo passado, não é isso? E aqui eu vou usar a palavrinha pretérito.
E eu, como é um verbo de certeza, ele está no modo indicativo. Então, cada verbo ele vai conter essas 4 informações aqui dentro dessa terminação dele, que é a flexão verbal, tá bom? Não é difícil, a princípio pode parecer muita informação, não é isso? Como vocês estão vendo, realmente são muitos detalhes, mas se vocês estiverem atentos, assistindo as aulas com calma e com muita atenção, tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho. E nós vamos num processo. É necessário que todos os conteúdos eles sejam bem apreendidos para que mais na frente vocês não sintam tantas dificuldades, que elas podem surgir sim, se ficarem as dúvidas. Então, na nossa aula, que nós vamos trabalhar essa temática aqui, vocês aproveitem para perguntar, para tirarem as dúvidas que vocês têm. Agora, chegou o momento de vocês fazerem a atividade para verificar se vocês conseguiram já aprender esse conteúdo, né? Se pelo menos vocês conseguem já discernir todas essas informações que eu já passei para vocês. Então, lembre que a atividade não é só essa. Eu passei já algumas durante a aula, precisa ter todas elas feitas no caderno, ok? E essa daqui é a que vocês vão fazer agora sozinhas, para ver se vocês realmente aprenderam. Ela está na página 184 até a página 189, tá bom? São 7 questões, todas a respeito do verbo. Então, façam, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Não fiquem colocando nas respostas aí, não sei, não sei. Mandem mensagem para mim, perguntem o que vocês não compreenderam. Não adianta também mandar mensagem para mim e dizer só assim, eu não entendi essa. Tem que me dizer o que foi que não entendeu, porque aí demonstra que você, pelo menos, está tentando fazer a atividade, tá bom? Então, vamos finalizando a aula por hoje. Ficou um pouquinho longa, mas é muito importante que vocês percebam a importância de assistir a essas aulas, tá bom? Então, assistam 1, 2 vezes. Quando for estudar para a prova, assiste novamente, porque isso vai fazendo com que vocês vão memorizando e aquilo ali vai ficando na mente mesmo de vocês e vocês vão aprendendo, ok? Então, gente, tchau. Até a nossa aula online, a gente se vê, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Beijo.